Atenção, este vídeo contém spoilers. Recentemente eu revisitei a trilogia O Cavaleiro das Trevas do diretor Christopher Nolan. Tô revendo a sua filmografia esperando o lançamento de Tenet, que nesse momento está previsto para sair em setembro de 2020. E tendo revisto Batman Begins, O Cavaleiro das Trevas e O Cavaleiro das Trevas Ressurge, eu cheguei à conclusão de que a trilogia não tem mais tanto impacto sobre mim quanto tinha das outras vezes que eu assisti. Eu não tô querendo falar do impacto social, cultural na indústria cinematográfica, mas o seu impacto pessoal em mim. E assim, eu também não tô falando que são filmes ruins, eu acho que eles são filmes bons. Na verdade, eu tô aqui pra elogiar uma coisa que eu acho que passa batido por algumas pessoas e que não recebe a devida atenção, que é a ambientação de Gotham City nesses três filmes e como essa cidade conta a história do Batman e o arco maior dos três filmes também. Não é apenas, nossa, o filme mostra um Batman mais sombrio e é escuro. A construção da ambientação de Gotham dos três filmes está intimamente relacionada à temática principal da trilogia, a ordem social. A trilogia Cavaleiro das Trevas coloca, como os outros filmes de herói, um embate entre o bem e o mal. No entanto, os vilões dos três filmes, Ra's al Ghul, Coringa e Bane, são vilões que não seguem interesses financeiros ou individuais. Os três têm como objetivo uma reestruturação da ordem social a partir da sua destruição. Ou seja, para Nolan, o bem é a manutenção da sociedade como conhecemos. É a ordem que o Batman luta para proteger. Enquanto o mal, o oposto do bem, é a destruição da atual sociedade ocidental, ou pelo menos a sua reestruturação. E não há nenhum símbolo maior de ordem e arranjo social do que uma grande cidade, uma metrópole, Gotham. Visualmente, a cidade também é um retrato desse embate do bem contra o mal. Ela representa inclusive quem estaria ganhando nesses momentos, ainda que isso quebre a continuidade lógica visual deste universo. Vamos começar com o primeiro filme. Em Batman Begins, Ra's al Ghul define Gotham como uma cidade sem salvação, corrupta e fadada ao fracasso. É uma sociedade que necessita de limpeza, e é também o que vemos nas ruas. É uma cidade na qual o crime reina, onde as instituições falharam estruturalmente e foram corrompidas. Afinal de contas, o mafioso Carmine Falcone controla a cidade. Uma grande parte do filme se passa nas ruas mais pobres de Gotham e à noite. É tudo muito escuro, meio úmido, com muitos tons amarelados. O amarelo está inclusive presente no pôster do filme. E é um retrato de uma cidade abandonada, descuidada e em vários aspectos apodrecida. Em Batman Begins, os vilões Ra's al Ghul e Espantalho têm como objetivo a desestruturação da sociedade através do medo com uma substância alucinógena que o Dr. Crane usa. No terceiro ato do filme, que é até fraco, afinal de contas nós não temos uma solução para o problema, não recebemos nenhuma explicação de como o problema foi solucionado, a substância é liberada nas Narrows, a parte mais pobre de Gotham e, posteriormente, no resto da cidade. Nós vemos apenas o que acontece nas Narrows, que é o caos completo e a violência entre os cidadãos. A ameaça à ordem social vem da manipulação dos mais vulneráveis através do medo. E como apontado pelo Rick Baer em seu ensaio sobre as Gotham Cities de Christopher Nolan, o Bruce Wayne de Nolan reconhece a impossibilidade de acabar com o crime durante sua vida. Dessa forma, sua ideia é estabelecer o Batman como um símbolo, o símbolo da luta contra o crime e as injustiças. Ele quer um símbolo que fique vivo depois que ele se for e que represente algo muito maior. E é aí que a cena em que ele inventa o bate-sinal ganha uma nova camada, além do lado levemente cômico. Ele mostra que, literalmente, o morcego, o Batman, é um símbolo de luz e esperança. Não à toa, na cena final de Batman Begins, nós temos o agora Tenente Gordon abraçando o bate-sinal, que é aquilo que o Batman significa. O Cavaleiro das Trevas, o segundo filme da trilogia, se passa aproximadamente um ano após os eventos de Batman Begins, e já em seu plano de abertura,
nos mostra a influência do Homem-Morcego na cidade. O plano geral revela uma Gotham muito mais clara e menos estilizada. Isso porque nesse período entre os dois filmes, o Batman estava limpando a cidade. No entanto, uma ameaça aparece, o Coringa, a personificação da anarquia. E apesar de o Coringa cumprir seu grande objetivo, na verdade eu acho que ele perde nesse filme. Coringa de Heath Ledger deseja corromper Harvey Dent, o Cavaleiro Branco de Gotham, para mostrar que até mesmo o mais honesto e melhor dos homens pode sucumbir ao mal. Ele consegue sim corromper um homem e mostra que qualquer um pode viver o bastante para se tornar o vilão. Acontece que quando Coringa decide enfrentar Gotham, colocando os cidadãos uns contra os outros no evento das balsas, ele perde. Enquanto o medo causado pelo alucinógeno do espantalho fez com que as pessoas começassem a se atacar e brigar, mesmo com medo, a empatia, a incapacidade de tirar a vida de outras pessoas, faz com que nenhuma das balsas exploda a outra. A mudança que o Batman promoveu na sociedade, que é refletida na forma como o diretor retrata a cidade, faz com que as pessoas mudem seus comportamentos. Inclusive, eu considero esse um filme extremamente otimista do ponto de vista social, justamente por isso. Apesar de estarem em uma situação de extremo estresse, com risco de vida, a ética, a moral e o respeito pelas normas sociais fazem com que essas pessoas consigam vencer o mal. E a sequência final, na qual o Batman assume a culpa pela morte de Harvey Dent e é perseguido rumo à escuridão pela polícia, que é alternada com a narração de Gordon e outras cenas, é também muito simbólica. A começar que ela é extremamente escura, um contraste com a abertura do filme. Muito porque o Batman aqui assume o papel de vilão, ainda que nós saibamos que ele é o herói. O memorial de Dent é retratado em um ambiente claro, enquanto o bate-sinal é destruído. O símbolo de esperança que, uma vez fora o Batman, agora reside na figura de Dent. Mas o último plano, enquanto escuro, mostra o Batman subindo, literalmente, em direção à luz. Mesmo que ninguém saiba, mesmo que ninguém veja, ele é a luz de Gotham. No último filme da trilogia, uma coisa muito importante precisa ser comentada. Enquanto Begins e Cavaleiro das Trevas foram rodados em Chicago, Ressurge foi gravado na cidade de Pittsburgh, Los Angeles e Nova York. Os establishing shots do filme são quase sempre de Nova York. Mas por quê? Nolan, metódico do jeito que é, deveria se preocupar com a continuidade visual dos três longas, certo? Certo, mas ele se preocupou com algo talvez até mais importante, na continuidade da função que Gotham serve para a narrativa. E qual o maior exemplo de grande metrópole, prosperidade financeira e, consequentemente, de sucesso do ponto de vista social para o diretor? Nova York, a cidade na qual Gotham foi inclusive baseada. E como Gotham está em um momento de paz, prosperidade e segurança, nada melhor do que usar a grande maçã na sua representação. Claro que novamente a estabilidade é desafiada por um vilão anárquico, aqui Bane, que deve ser combatido pela população e pelo Batman. Mas antes de chegarmos nesse confronto, Bane contra Batman, esse é o filme que para mim solidifica o relacionamento do Batman com a cidade. Nos dois primeiros filmes, mas mais no segundo, o lado emocional de Bruce Wayne e seu relacionamento com Rachel são um peso muito forte na tomada de decisões do personagem. Já em Ressurge, toda a motivação para seguir em frente, todas as ações, todos os seus esforços têm como objetivo salvar a sua cidade, proteger o seu povo. É um filme que aceita o lado emocional do relacionamento de Bruce com a cidade e não com o seu interesse romântico, que eu acho que foi até um ponto mais fraco dos outros filmes. E aqui, ele literalmente ressurge de uma prisão, tida como uma escuridão completa, reforçando novamente a temática de que o Batman é a luz de Gotham. Não somente o herói, mas o símbolo Batman, mostrado literalmente pelo enorme morcego feito com fogo em um prédio em seu regresso para Gotham. Mas voltando ao embate com Bane, a população está totalmente acuada, ameaçada e correndo risco de vida com os criminosos de volta às ruas. E nesse momento, a fé de Nolan nas instituições, que era aparentemente inexistente nos outros filmes, ressurge. A polícia, junto do Batman, é a responsável por manter a sociedade nos eixos. E o final do filme é
é um resumo perfeito dos objetivos do Batman desde o começo. Ele restaura o Bate-Sinal, pois afinal de contas voltou a ser um símbolo de esperança para a cidade. Ele deixa alguém incorruptível para assumir o seu posto como Batman. Ele se aposenta, realizando o sonho de Alfred e morrendo como um herói, antes de se tornar um vilão. Ele deixa para trás uma Gotham clara, limpa e, de certa forma, salva. Então a Gotham dos filmes do Nolan não segue uma continuidade visual e estética, mas a mudança na estética dos filmes combina perfeitamente com o arco narrativo do embate do bem contra o mal e, no final das contas, o Batman consegue ser o símbolo que deixa Gotham no caminho da luz. Parafraseando Jim Gordon, a Gotham de Christopher Nolan talvez não tenha uma fidelidade com sua continuidade estética, porque não é a Gotham que esses filmes de certa forma mereciam, mas sim a Gotham que esse universo precisava. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. O que você acha da trilogia do Cavaleiro das Trevas? Você não conhecia? Acho difícil, mas você gosta, você concorda com o que eu falei, você tem uma interpretação diferente. Deixa sua opinião aí nos comentários que eu tô bem curioso para saber que tipo de discussão esse vídeo pode gerar. E se você é novo por aqui, gostou do que viu e quer mais conteúdo sobre cinema, se inscreve aqui no canal e segue a gente nas nossas redes sociais que vão aparecer agora em seguida, tem o link na descrição também. Muito obrigado, até a próxima e falou!